Nas últimas décadas, estudos realizados na Europa, no Canadá e nos Estados Unidos têm demonstrado que a inalação do radônio pode ter impacto importante sobre a saúde humana. Este gás é a segunda causa de câncer de pulmão no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Por isso, durante o ano passado, foi realizada uma pesquisa científica em municípios que podiam apresentar níveis elevados de radiação. Andradas, Poços de Caldas e Caldas. A responsabilidade dos trabalhos era da Secretaria do Estado de Saúde de Minas, Instituto Nacional do Câncer e Laboratório da Comissão Nacional de Energia Nuclear. O radônio é um gás que é emitido em qualquer parte do mundo, mas há localidades que a emissão dele é acima dos níveis considerados normais. Então foi feita essa medição para ver se teria alguma relação com o câncer da região. O resultado dessas medições foi que a nossa região não tem um índice elevado de emissão de radônio. Foi feita também uma medição dentro das casas para saber a quantidade, a emissão de radônio acumulado em ambientes fechados. Também está em níveis considerados normais pela Organização Mundial de Saúde. O radônio é um gás natural que existe no meio ambiente. Em qualquer lugar do mundo ele existe. Existia, sim, uma especulação que o Planalto de Poços, que compreende, no caso, Andradas, Poços e Caldas, teria uma exposição maior por conta das usinas de radiação, etc. Por isso, então, que foi escolhido esse Planalto. Aparelhos como este, denominados de dosímetros, foram instalados nas residências. Os números teriam que dar abaixo de 200 becquerréis para que os locais fossem considerados seguros contra o radônio. Mas nem todas atenderam estas expectativas. Do total de 557 domicílios analisados, 123, ou seja, 21%, apresentaram pelo menos uma das 4 medições acima de 200 becquerréis. Em Andradas, os dosímetros foram instalados em 171 casas. Destas, 20 apresentaram alterações, sendo 8 na zona urbana e 12 na zona rural. Nas outras cidades, em Caldas, 43 casas apresentaram alterações e 60 em Poços de Caldas. Nós estamos dentro do aceitável. O que acontece? O Brasil, antes dessa pesquisa, não tinha nenhum dado científico verídico, confiável. Após a pesquisa, a gente já começa a ter parâmetros. Nós estamos dentro dos parâmetros que são reconhecidos pela ONU. A partir de agora, o que nós vamos... qual a relação que a gente vai fazer? Se os casos de câncer que nós temos estão também dentro dos padrões. Poços de Caldas tem esse registro e eles conseguiram provar cientificamente que os cânceres de poços estão dentro do padrão, ao contrário do que a gente pensava antes. Como funciona por base estatística, as diferenças por regiões são muito pequenas, então a gente pode extrapolar isso para Andradas. Mas nós vamos conseguir, a partir desse passo, ter certeza absoluta que os nossos cânceres estão dentro do padrão. E saber se eles são relacionados, no caso do câncer de pulmão, que é o mais grave, com o radônio ou não. Mas, via de regra, nós estamos dentro dos padrões mundiais. Os resultados da pesquisa foram publicados neste livro, denominado Projeto Planalto de Poços de Caldas, que foi entregue aos responsáveis a cada município. Os pesquisadores estiveram em Andradas e mostraram, com base nos números, a realidade da região. Muito se falava que existia um grande número de cânceres aqui, que esses cânceres podiam estar relacionados com a radiação. Só que prova científica de que isso era verdade, a gente não tinha, até que eles publicaram a revista. O trabalho científico foi muito bem feito, muito bem elaborado, com todos os procedimentos legais obedecidos, então isso nos dá uma segurança para poder pensar melhor na situação. Todos os dados coletados, eles foram tabulados e colocados na pesquisa. Ela foi feita em vários anos, não é uma pesquisa assim, foi uma pesquisa muito profissional, realmente científica. Ela é muito fácil de ser entendida. Estão todos os 3 municípios que foram pesquisados, expostos, todos
os gráficos é fácil de manusear e a gente perde aquele medo que a gente tinha, que a nossa cidade tinha um problema sério com radiação. Não que não exista, mas a gente perde aquele medo que antes existia. Na última semana, um simpósio realizado em Poços de Caldas apresentou os dados da pesquisa referente ao radônio. Cerca de 150 especialistas de várias partes do mundo participaram do evento. Entre eles estava o presidente da Federação de Radioproteção da América Latina, que representou 11 países. O objetivo desse evento é conscientizar a população, inclusive, né, e apresentar estudos que levam a reduzir esse risco para a população. O segurança Gilson é morador da rua Araci Martins Trevisan e cedeu a casa dele para a realização da pesquisa, que mede o nível de radiação. Ele diz que gostou de contribuir, além de adquirir um grande aprendizado. Segundo até as informações que eu tive, o que eu tenho lido pela revista, que eu ganhei uma revista, né, de ensino, o que significa, porque muitas pessoas acharam que era uma coisa do outro mundo, né? Muitas pessoas não deixaram nem instalar. Mas como a gente tem um conhecimento mais ou menos dentro do sistema, a gente sabe que isso não há nada para prejudicar. A gente é o contrário, é para beneficiar. A casa de Gilson recebe novamente o dosímetro, pois foi um dos domicílios que apresentou resultados alterados, provavelmente porque permaneceu muito tempo fechada. Porque eu trabalhava durante o dia, então eu, a mulher e os filhos, todos trabalham e todos trabalhavam durante o dia. Então, no período que esse aparelho ficou aqui, essa casa ficaria fechada durante todo o dia, ela só era aberta durante a noite. Então, por esse motivo, foi que o CAS que foi revisado, novos aparelhos para fazer nova revisão, que no caso dos outros já não deu nenhuma alteração. Entendeu? Deu uma pequena alteração no início por motivo de estar fechada. Aí, no caso, eles pediram para que eu abrisse mais um vitrô no quarto, para dar mais uma arejação no quarto, porque facilitaria menos risco no caso desse problema que estava começando já a entrar, né? Que esse aí não poderia ficar. Outra casa que precisou de revisão foi esta localizada no bairro Jaguari, na chácara Lagoa Dourada. O aposentado João Luiz teve o dosímetro instalado no domicílio por 2 vezes. Praticamente da primeira vez, fica 6 meses, eles levaram embora, aí colocou outro, serve de volta, né? Aí a minha casa é uma das mais alteradas aqui da região. É o que disseram, é um trabalho normal, deixar a casa bem arejada, janelas sempre abertas, a casa bem arejada, não tem problema de nada não. Afetar em nada a minha saúde não. Muita gente tem medo, né? O câncer é um problema sério, né? Mas eu praticamente não tenho medo não. Eu sei que isso aí, eu estou com quase 70 anos, não vai afetar em nada não, mas não tem problema não. É o que o Aldo me explicou, é deixar a casa bem arejada, não vai ter problema nenhum não.